Vamos continuar a nossa jornada com Davi, trilhando o caminho do autoconhecimento, e a minha expectativa é que nessa reflexão de hoje você perceba com clareza o tipo de pessoa que você é e que você se decida ser uma pessoa diferente e melhor. Veja só, Davi, na semana passada, Davi ele partiu para a batalha, ele não ficou só nas palavras, ele partiu na direção de Golias, ele lançou a pedra, ele derrubou Golias, ele subiu em cima de Golias e ele completou a vitória matando Golias. Mas, antes de Davi fazer isso, nós temos um exército por trás de Davi amedrontado. Um exército amedrontado. Davi, apesar do exército amedrontado, apesar das palavras do rei, que ele não tinha condições de enfrentar Golias, apesar das palavras dos irmãos dele, de que ele não deveria estar lá, e apesar das ameaças de Golias, Davi partiu. Partiu na direção daquele confronto, baseado naquilo que ele cria. Ele sabia o Deus em quem ele cria, ele tinha confiança nesse Deus, ele tinha confiança nesse Deus a quem ele servia. Os soldados, ao perceberem a morte do herói filisteu, tiveram reações. Então, os soldados filisteus, ao verem que o seu herói era morto, fugiram. Os soldados israelitas, ao ver que o herói dos inimigos era morto, reagiram corajosamente. E é exatamente aí que nós temos algumas lições para nós. Vamos lá, eu vou ler 1 Samuel, capítulo 17, versículos 51 a 54. E olha só o relato, a narrativa que nós temos aqui. 1 Samuel 17, 51 a 54, fala: pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. O que nós temos aqui? Nós temos o exército dos israelitas, que depois que viram que Davi matou o filisteu, eles se levantaram, eles jubilaram, eles perseguiram, eles despojaram. Não foram ações, foram reações. O que a gente vê aqui é o seguinte: temos dois tipos de pessoa. A pessoa que age pelo que vê, a pessoa que anda pelo que vê, e a pessoa que anda pelo que crê. Quem anda pelo que crê, age. Quem anda pelo que vê, reage. Davi, ele só enfrentou corajosamente a batalha porque ele sabia de quem era aquela batalha. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o próprio rei Saul quis demover Davi daquela intenção de ir ao confronto, Davi ele disse: eu já enfrentei o leão e o urso e Deus me livrou da mão do leão e do urso. Este mesmo Deus vai me livrar da mão de Golias. Davi ele enfrentou corajosamente porque ele sabia de quem era a batalha e ele sabia quais eram os recursos que ele contava. Para o rei Saul, os recursos seria o capacete, seria a armadura, seria a lança, seria o escudo. Para Davi não.
Ah, para Davi o escudo, o recurso era a funda e a pedra. Não. Recurso era o nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso que levou Davi a agir com coragem. Ele não ficava na dependência da reação dos outros, ou da ação dos outros, para então reagir. Ele não dependia da ação dos seus irmãos, de Eliabe e Samar. Ele não dependia da reação do rei Saul. Ele não dependia da reação dos soldados israelitas. Ele não dependia da reação de Golias. Porque ele estava agindo baseado naquilo que ele crê. É raro uma pessoa que age por confiança. Geralmente, uma pessoa que age por confiança, ela se torna líder em seu círculo de relacionamento. E a sociedade em geral, e a sociedade brasileira em particular, tem carência de líderes. A igreja de Jesus tem carência de líderes. Porque muitas pessoas, elas só vão reagindo àquilo que está acontecendo ao seu redor e não vão agindo baseado naquilo que crê. Uma pessoa que anda pelo que vê e não pelo que crê, ela reage. Os soldados israelitas, eles reagiram quando viram o herói filisteu morto. O texto diz que eles levantaram, eles jubilaram, eles perseguiram, eles despojaram. Ações? Não, reações. Só fizeram isso depois que a vitória foi obtida por Davi. Os soldados, por não terem fé, eles aguardaram a sequência dos acontecimentos para então se posicionar. Eles aguardaram Davi partir, eles aguardaram Davi derrubar, eles aguardaram Davi matar, para então se posicionar. Eles não eram atores, eles eram reatores, eles reagiam. É comum pessoas que esperam os acontecimentos para então reagir. É raro pessoas que agem baseado naquilo que creem. É comum pessoas que reagem àquilo que está ao seu redor. Nós temos no Novo Testamento um exemplo negativo e um exemplo positivo. O exemplo negativo é Tomé, né? Quando todo mundo fala assim, quando os discípulos falam, né? Olha, Jesus ressuscitou. Ele diz, olha, se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou crer. Eu preciso ver para crer. E aí Jesus aparece, estende as mãos e fala, Tomé, está aqui. Coloca o teu dedo nos buracos. Tomé, veja. Tomé, porque você viu e tocou, você crê. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós temos um outro exemplo positivo que é de Paulo, segundo aos Coríntios 5, capítulo 5, versículos 6 e 7. Paulo fala assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo diz assim, sabe qual é o segredo de eu manter o meu ânimo? É porque eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. Não ando pelo que vejo, ando pelo que creio. Que tipo de pessoa você é? Vamos pensar agora nesse tempo da pandemia. Você é uma pessoa que está o tempo inteiro reagindo às notícias, aos decretos, aos comentários, às redes sociais, à situação de saúde de pessoas que você conhece, dependendo dessa totalidade de informações, é que você vai se posicionando, sempre reagindo? Ou você é uma pessoa que tem uma fé inabalável num Deus, que a sua vida está nas mãos dele, que você não partirá dessa terra e que você não enfrentará nada que não for do propósito dele? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, mesmo que seja Covid, mesmo que seja internação, ou mesmo que viesse ser a morte. Que tipo de pessoa você é?
Que tipo de pessoa você é? Decida hoje ser uma pessoa que age baseado no que crê, não uma pessoa que age baseado naquilo que vê, ou melhor, não age, reage baseado naquilo que vê. Que Deus conduza você em conhecer a si mesmo, a sua própria limitação e a sua própria dificuldade e tomar uma decisão de ser melhor, de ser maior, de ser aquilo que Deus planejou que você fosse quando o criou à imagem e semelhança dele e quando deu o Espírito dele para habitar em você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.